Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 30 de agosto. Você vai ver que o Brasil teve o dia com o menor número de mortes pela Covid desde dezembro. O furacão Aida provocou estragos nos Estados Unidos. Tem ainda o quadro de medalhas das Paralimpíadas, o quadro atualizado, e também dicas para economizar combustível. Criminosos atacaram 3 agências bancárias em Araçatuba, no interior de São Paulo. A Polícia Militar informou que 3 pessoas morreram, mas ainda não há detalhes sobre essas mortes. Os bandidos abordaram motoristas e pedestres, fizeram reféns e fecharam algumas estradas da cidade, algumas entradas da cidade, aliás. Até um drone foi usado para monitorar a chegada da polícia. E a Prefeitura de Araçatuba suspendeu as aulas hoje. A Polícia de São José do Rio Preto se deslocou para a cidade para reforçar a segurança. Por enquanto, não há informações sobre presos. O Banco Central anunciou mudanças no Pix. O sistema de pagamentos e transferências de dinheiro agora vai ter um limite de R$1.000 por operação no período noturno. É uma das medidas que deverão começar a valer daqui a alguns dias para aumentar a segurança nas transações. O sistema entrou em vigor no final do ano passado. Atualmente, 30% das operações de pagamento no Brasil são feitas pelo Pix, que além de não cobrar tarifa, repassa o dinheiro imediatamente. As quadrilhas também gostaram da ideia e durante os assaltos passaram a obrigar a vítima a colocar as senhas dos aplicativos de banco, que muitas vezes estão nos aplicativos baixados no celular, e a fazer ela própria a transferência via Pix para contas laranjas. Nos roubos à residência, os criminosos aproveitam para fazer um Pix, que de tão rápido nem dá tempo para ser rastreado pela polícia. É o sequestro relâmpago, que aumentou quase 40% em São Paulo nos últimos 12 meses. Para combater esse tipo de crime, o Banco Central decidiu adotar algumas regras. A gente não sabia quais seriam os padrões de uso. Foi preciso que nós observássemos os padrões de uso e observássemos os comportamentos. Este Banco Central não toma medidas sem se basear em evidências. Haverá limite de R$1.000 por transação entre as 8 horas da noite e as 6 horas da manhã. A mesma regra valerá para as transferências com cobrança de tarifa ou cartões de débito. Se alguém quiser aumentar qualquer valor, terá que pedir ao banco, que dará a resposta em no máximo 48 horas. Os clientes poderão cadastrar previamente as contas que poderão receber o Pix acima dos limites estabelecidos. E se houver qualquer suspeita, o banco agora poderá reter uma transição durante 30 minutos e 1 hora à noite, para que seja feita a análise. Por que o limite de R$1.000 por exemplo, no Pix durante a noite? Porque 90% das transações de Pix feitas nesse período têm montantes iguais ou menores do que R$500. Então, ao impor R$1.000, nós protegemos o patrimônio dos usuários, desincentivamos os criminosos e não prejudicamos a usabilidade do Pix para enorme maioria das pessoas. Quando você puder, dá uma olhada no aplicativo, qual que é o limite de Pix que você tem no banco. Eu até tomei um susto que meu limite era R$60 mil. Então uma boa dica também é baixar esse limite, que acaba diminuindo o prejuízo no caso de algum golpe, de algum crime. Na maioria dos casais infectados por Covid-19 são os maridos que mais transmitem coronavírus para as mulheres. Um estudo da USP indicou que fatores biológicos e de comportamento tornam homens mais contagiosos. Uma pesquisa da Universidade de São Paulo acompanhou 1.744 casais na pandemia por um ano. O resultado indicou que em 63,5% dos casais infectados com Covid-19, foi o homem quem levou o vírus para dentro de casa. Em geral, os homens já são descuidados com medidas sanitárias. Mas o novo estudo indica que existe um fator biológico que os torna mais propensos a contrair e também transmitir o SARS-CoV-2. A diferença observada no estudo mostrou que as mulheres foram 36,5%, o que sugere que os homens são 1,7 vezes mais infecciosos que as mulheres. Quando os cientistas coletaram amostras de saliva e da cavidade nasal para o trabalho, eles já identificaram que a carga viral era semelhante para homens e mulheres infectados nas amostras de nasofaringe. Já na saliva, os homens infectados tinham 10 vezes mais vírus.
Pode ser que exista um fator hormonal, porque essa diferença apareceu no grupo até 48 anos de idade. Os homens também possuem uma caixa torácica maior, então pode ser que eles também produzam mais vírus na saliva. A vacina Coronavac dobra os anticorpos em quem já teve Covid-19. É o que aponta uma pesquisa realizada por uma universidade da China. O estudo feito por pesquisadores da Universidade Médica de Chongqing, na China, mostrou que a Coronavac, vacina da farmacêutica chinesa Sinovac contra a Covid-19, é capaz de dobrar os anticorpos em quem já teve a doença, além de elevar o nível de imunoglobulina. Os anticorpos neutralizantes são responsáveis por combater uma eventual reinfecção pelo SARS-CoV-2. Já o nível de imunoglobulina está ligado ao processo de defesa do organismo e também desempenha papel fundamental na prevenção de reinfecção viral. Os resultados preliminares da pesquisa, feita com 85 pacientes recuperados da Covid com idades entre 3 e 84 anos, mostraram que o nível de anticorpos neutralizantes era de 36 um dia antes da primeira dose e foi subindo até atingir 108 2 semanas após a segunda dose. Já no grupo de controle, esse indicador alcançou 56, ou seja, a quantidade de anticorpos neutralizantes gerados pela vacina foi o dobro na comparação com quem não havia tido a doença. A agência de notícias Reuters informou que o sistema de defesa dos Estados Unidos derrubou hoje foguetes lançados contra o aeroporto de Cabul, no Afeganistão. As operações do aeroporto não foram interrompidas. O mesmo local foi alvo na semana passada de um atentado terrorista reivindicado pelo braço afegão do Estado Islâmico. Mais de 180 pessoas morreram. Os Estados Unidos tentam concluir até amanhã a retirada de tropas do país. E o governo americano decretou situação de desastre no estado de Louisiana por causa da passagem do furacão Aida. Mais de 1 milhão de famílias e empresas estão sem energia elétrica. A cidade de Nova Orleans está sem luz. O furacão atingiu o continente ontem com ventos de até 240 km por hora e pelo menos uma pessoa morreu. O fenômeno chegou a Nova Orleans com categoria 4 de 5, onde comerciantes se prepararam para minimizar prejuízos exatamente 16 anos após o Katrina devastar a região. Alguns dos meus vizinhos que estavam aqui durante o Katrina decidiram ficar e eu decidi que ficaria também. Sabe, sempre que há algo acima do categoria 3, eu apenas aconselho todos a sair se puderem, se tiverem os meios para fazê-lo, se puderem economicamente sair de casa. A maioria dos moradores seguiu as recomendações das autoridades para deixar a área, lotando estradas nos dias anteriores. A Casa Branca declarou estado de emergência na região para permitir a mobilização de mais de 2.000 trabalhadores de emergência, enquanto autoridades locais, a Cruz Vermelha e outras organizações prepararam abrigos para 16.000 pessoas. No início da tarde de domingo, cerca de 12.000 edifícios estavam sem energia. O Centro Nacional de Furacões indicou que o mar já estava 1,5 metro acima do nível habitual. O estado sulista, com baixa taxa de vacinação, também está entre os mais atingidos pela pandemia. No México, o Nora, de categoria 1, tocou o solo sábado no estado de Jalisco. Um menor de idade morreu e uma mulher está desaparecida na região. O ciclone Nora perdeu força, tornando-se tempestade tropical neste domingo e, de acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, continua provocando chuvas fortes e inundações no sudeste e no oeste do México. Vamos à previsão do tempo. O dia amanheceu chuvoso em grande parte do país. Em São Paulo, a temperatura mínima prevista é de 14 graus e a máxima pode chegar a 21, com previsão de chuva durante o dia todo. Em Manaus, no Amazonas, o dia também vai ser de muita chuva, com mínima de 24 e máxima de 29 graus. Já em Palmas, no Tocantins, o tempo continua seco e muito quente, mínima de 24, podendo chegar a 37 graus. Em Itumbiara, Goiás, mínima de 19, máxima de 31 graus. E em Foz do Iguaçu, no Paraná, mínima de 16 e máxima de 24 graus. Depois do intervalo, você vai ver que o país teve o menor número de mortes por Covid em um dia desde dezembro. E tem também dicas para economizar combustível nessa época de gasolina em alta. Voltamos já.
8h44 no horário de Brasília, o Ministério da Saúde informou que o país teve o menor número de mortes por Covid desde dezembro. E a média de vítimas diárias da Covid no Brasil caiu pelo 7º dia seguido. Mais 298 mortes por Covid-19 foram confirmadas em 24 horas no Brasil. Com isso, o total de óbitos chegou a 579.308. Também foram registrados 13.210 novos casos de coronavírus no país. São mais de 20.741.000 diagnósticos confirmados desde o início da pandemia. A média de mortes pelo coronavírus caiu em 7 dias seguidos e é de 683 óbitos por dia. O máximo já registrado foi em 12 de abril, 3.124. Já a curva de casos diários está em 24.418. O ápice foi em 23 de junho, quando essa média chegou a 77.328 diagnósticos por dia. A média móvel de casos também caiu nos últimos 7 dias. E na avaliação da pandemia por estados, 4 deles registram alta nas mortes: Acre, Paraíba, Rio de Janeiro e Sergipe. Já em estabilidade estão 7 unidades da federação. E em queda estão 16 estados: Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, São Paulo e Tocantins. Mais de 189.970.000 doses já foram aplicadas, doses de vacinas contra a Covid já foram aplicadas no país. E mais de 595.000 doses foram aplicadas de um dia para o outro. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, o número de brasileiros que tomaram a primeira dose é de mais de 129.298.000, o que equivale a 60% da população. E mais de 60.672.000 pessoas tomaram a segunda dose, um resultado que representa 28% dos brasileiros. O estado que mais aplicou a primeira dose é São Paulo, com 71% da população imunizada com essa primeira dose. O Rio Grande do Sul vem logo atrás com 66% e Mato Grosso do Sul continua na frente na população totalmente imunizada. Primeira, segunda dose, dose única, 43,3%. A Caixa Econômica Federal paga hoje a 5ª parcela do auxílio emergencial para beneficiários que fazem parte do Bolsa Família e têm o número de identificação social NIS, final 9. A 6ª parcela do auxílio para esse grupo vai ser depositada no dia 29 de setembro. O motorista deve planejar saídas curtas de casa. Essa é só uma dica para os consumidores brasileiros economizarem gasolina, no momento em que o preço sobe sem parar. Só esse ano, os 9 reajustes acumulados passaram dos 50%. Essa foto foi feita em um posto de combustíveis em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e viralizou nas redes sociais. A imagem mostra que o preço cobrado pelo litro da gasolina é de R$ 7,48. Em outros 3 estados brasileiros, o valor chegou ao mesmo patamar. E de janeiro para cá já são 9 aumentos de preço. Os reajustes acumulados nesse ano chegam a 51%, superam a inflação e pesam no bolso do consumidor. Mas qual o motivo dessas sucessivas altas? Nossa reportagem consultou especialistas no assunto para saber a resposta. O economista Joelson Sampaio, da Fundação Getúlio Vargas, lembra que a política de preços da Petrobras está atrelada ao mercado internacional. E nos últimos dias houve aumento do valor do barril. E o que intensificou ainda mais esse aumento foi o dólar valorizado, ou seja, o câmbio nosso desvalorizado, o que significa um dólar valorizado, reforça o aumento do preço do combustível. Outra questão que influencia os preços são os impostos. Cerca de 33% do preço da gasolina se devem ao valor cobrado pela Petrobras nas refinarias. Outros 27% são relativos ao ICMS, que é o imposto cobrado pelos estados. Quase 17% são os custos do etanol anidro. Outros 11,5% são dos impostos federais, como CID, PIS, PASEP e COFINS. E por fim, pouco mais de 10% são os custos para distribuição e revenda do produto. O que eu tenho pedido incansavelmente é que esse mercado sente para conversar. Não existe saída milagrosa, como tem se tentado
mostrar para o consumidor que tem um milagre, que eu vou abaixar o preço. Ninguém tem essa condição. E as previsões não são nada otimistas. Os especialistas acreditam que os preços altos devem continuar nos próximos meses. A situação do Afeganistão tem assustado, né? Porque a gente está vendo que pode aumentar esse problema, e o mercado internacional anda muito em cima disso. Quer dizer, nós tivemos aquela paralisação aí por causa da pandemia, o mercado internacional despencou, né? A gente não tinha onde vender o produto, então o que aconteceu? O preço despencou. Agora, com a dificuldade, porque o Afeganistão também é um produtor, né? Nós vamos ter problemas de mercado, isso pode ser que crie um aumento, a expectativa de um aumento no preço internacional. Então quem não pode abrir mão do carro vai ter que aprender a economizar. Nossa reportagem também consultou esse professor de mecânica, que fez uma lista de dicas para ajudar o motorista a gastar menos gasolina. E as principais são: manter os pneus sempre calibrados, não forçar o carro acelerando sem necessidade, não rodar com o tanque na reserva, verificar a qualidade da gasolina e sempre fazer a manutenção preventiva. Afinal, um motor desregulado gasta mais. Agora sim, tem algo fundamental. A maioria dos motoristas não sabem o que é um freio motor. Quando você utiliza a compressão do motor para frear o carro. Por exemplo, quando você vai sair daqui de São Paulo, capital, e vai para a praia, vai descer, né, a Serra de Santos. Então, vamos lá para a praia, é uma ladeira enorme, né, uma serra, vai descer. Tem lá a placa na lateral da estrada, desça engrenado. Aquele desça engrenado é para dois motivos. Um, para você usar menos o pedal do freio, você usa a compressão do motor para segurar um pouco a velocidade do carro, e isso também economiza combustível. Em resumo, para gastar menos, é preciso ter planejamento. Consumidor, faça uma coisa. Primeira coisa no seu carro, aprenda a fazer quantos quilômetros roda o seu carro com 1 litro. Isso é importantíssimo. Porque se você não fizer essa conta, você pode pôr um produto que rode 10 quilômetros com 1 litro e pode pôr um outro produto mais barato que não roda 10, roda 7. Quando a gente tem uma alta de preços, aumenta a variação de preços entre também os diferentes postos, as diferentes redes de combustíveis. Então, a comparação pode ser uma ferramenta que não resolve, mas minimiza um pouquinho esse problema para o consumidor final. As operações de crédito cresceram 1,2% em julho na comparação com o mês anterior. A alta foi de 16% em 12 meses. A informação é do Banco Central. A dívida de empresas e famílias subiu para 4 trilhões e 300 bilhões de reais, o que equivale a pouco mais da metade do produto interno bruto do país. O risco de desenvolver coágulos sanguíneos é muito menor depois de tomar a vacina contra a Covid-19 do que ao contrair a doença. É o que afirma o maior estudo desenvolvido até o momento sobre os efeitos colaterais relacionados à vacinação. Há algum tempo, vacinas anti-Covid chegaram a ser suspensas pela suspeita de que causariam trombose, mas o maior estudo desenvolvido até o momento sobre os efeitos colaterais relacionados com a vacinação mostra o contrário. Segundo a pesquisa, o risco de desenvolver coágulos sanguíneos é muito menor depois de tomar a vacina contra a Covid-19 do que ao contrair a doença. O estudo britânico foi publicado no British Medical Journal. Foram comparados os dados médicos de 29 milhões de pessoas que receberam a primeira dose das vacinas Pfizer-BioNTech ou Oxford-AstraZeneca entre dezembro de 2020 e abril de 2021, com as informações de quase 2 milhões de pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus. Acreditamos que esses dados devem fornecer garantias para os indivíduos, independentemente de lhes serem oferecidas as vacinas Oxford AstraZeneca ou Pfizer-BioNTech, porque o que estamos descobrindo é que sim, existem alguns riscos, mas a maioria das pessoas, a esmagadora maioria, não está tendo resultados adversos. Espero que isso ofereça muita segurança para o público. A preocupação com a trombose freou o uso da vacina AstraZeneca, mas segundo o estudo, o risco de desenvolver uma trombose venosa é quase 200 vezes maior com a Covid-19 do que com o imunizante.
Quanto à trombose arterial, não foi registrado um excesso de casos para nenhuma das duas vacinas, mas foram contabilizados 5.000 casos adicionais, entre 10 milhões de pessoas infectadas com o novo coronavírus. Desta forma, as pessoas com o vírus têm 11 vezes mais probabilidades de sofrer um derrame do que as vacinadas com a Pfizer. Falando agora de futebol, no Campeonato Brasileiro, ontem em Bragança Paulista, interior de São Paulo, Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino empataram em 1-1. O atacante Diego Costa, que chegou recentemente do futebol espanhol, fez a sua estreia e marcou o primeiro gol com a camisa do Galo. Com esse resultado, o Atlético segue na liderança com 39 pontos, com 4 a mais do que o Palmeiras. E o Bragantino fica em quarto com 32 pontos, os mesmos 32 do Fortaleza. Em Goiânia, o Atlético Goianiense e o Internacional ficaram no 0-0, empate que deixa o Atlético Goianiense em sétimo com 25 pontos e o Inter é o 10º com 23. Em Caxias do Sul, São Paulo e Juventude empataram também em 1-1. Com esse resultado, as duas equipes permanecem na mesma posição em que começaram a rodada. O time gaúcho segue na 13ª colocação, 21 pontos, e o São Paulo em 12º com 22 pontos. Nas Paralimpíadas de Tóquio, o Brasil segue conquistando medalhas todos os dias. No lançamento de disco, Claudinei dos Santos quebrou o recorde paralímpico e conquistou a medalha de ouro. Na natação, o Gabriel Araújo conquistou ouro nos 200 metros livres. Agora há pouco, no atletismo, o Vinícius Rodrigues conquistou a medalha de prata nos 100 metros rasos. Com essas conquistas do Brasil na madrugada, vamos ver como é que está o quadro de medalhas nas Paralimpíadas de Tóquio. A China está aparecendo na primeira posição do ranking com 119 medalhas, são 54 de ouro, 35 de prata e 30 de bronze. A Grã-Bretanha está na segunda posição com 25 medalhas de ouro, 20 de prata, 20 de bronze também. E na terceira posição estão os Estados Unidos com 17 medalhas de ouro, 19 de prata e 12 de bronze. Os atletas da Rússia estão na quarta posição com 17 de ouro, 11 de prata, 31 medalhas de bronze. E o Brasil, olha só, na sexta posição com 11 medalhas de ouro, 6 de prata e 15 de bronze, 32 no total. Essa edição fica por aqui, às 10 da manhã tem outras informações para você. Você pode rever as nossas reportagens no YouTube. Tchau, bom dia, boa segunda.